Nosso programa está de volta agora com a Thaís Silva, que é psicóloga e Master Coach, e fala com a gente sobre como recuperar a confiança nos relacionamentos. Thaís, é um prazer te receber aqui. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Thaís, eu quero começar até te perguntando um pouco pelo momento político que a gente vive. A gente falou um pouco sobre política hoje aqui e a gente percebe as pessoas não confiando muito nas outras, né? A gente fala tanto sobre corrupção, sobre o que a gente viu. Alguém confiava em um partido, de repente descobriu que não era aquilo. Para a gente poder entender qual que é o princípio da confiança, como aprender a confiar no outro. E aí eu não estou falando nem sobre quem te traiu, eu estou falando sobre alguém que talvez você nem conheça ainda. Interessante, né? Porque a palavra confiança significa uma crença na sinceridade do outro, uma crença na lealdade do outro, né? A gente dá uma carta de crédito para a pessoa quando a gente confia nela. Normalmente a gente tem alguma referência sobre essa pessoa, às vezes ela foi apresentada por alguém e a gente começa a confiar. Mas a gente começa a observar esses pequenos sinais de essa pessoa está sendo sincera, essa pessoa está sendo leal, ela realmente merece minha confiança. E os relacionamentos costumam ter fases. E a cada fase do relacionamento é necessário que essa confiança seja reestabelecida, seja reforçada ou o relacionamento tende a ficar prejudicado. Pode até terminar. Eu estava conversando até com as meninas fora do ar e algo que eu estava falando sobre amizade é que as grandes amizades geralmente passam por uma briga ou por um momento difícil em que o outro fez algo que você não queria, enfim. Não necessariamente uma traição, mas muitas vezes uma atitude. E daí você fala, como que eu vou confiar de novo nessa pessoa? Interessante pensar, pensa aí nos seus melhores amigos, se em algum momento não teve algo assim decisivo. O perdão faz parte das relações também, doutora? Com certeza, né? O que a gente consegue ver é que os relacionamentos vão passando por essas fases. Tem algumas omissões, às vezes tem algumas atitudes que são contrárias, podem ter valores que são diferentes entre as pessoas. Não adianta, os nossos valores nunca vão ser exatamente iguais, né, doutora? Exato, e a gente não consegue selecionar, né, quem tem os mesmos valores que eu para me relacionar. Mas a gente consegue entender o outro. O relacionamento é isso, é essa troca. Uma troca entre o dar e o receber. Uma troca equilibrada. No momento em que isso começa a ficar desequilibrado, tanto os benefícios, os ganhos que a relação estão trazendo, quanto as falhas começam a ficar desequilibradas, uma pessoa falha muito mais do que a outra com a relação, com essa troca, aí isso vai ficando desgastado, o relacionamento tende a ficar conflituoso. E o momento de conflito, ele é muito interessante, ele é muito importante, é um momento que pode ser ou de ruptura ou de crescimento. Decisivo até para aquela relação, né? Aliás, em qualquer relação, né, esse momento de conflito é importante. Exatamente, em casamentos a gente vê que muitas vezes tem casamentos que se fortalecem após momentos de crise e que saem muito mais fortes, as pessoas saem mais parceiras e mais unidas por terem superado aquilo junto. Então a dificuldade às vezes une as pessoas, mas existe um esforço de ambas as partes para que isso aconteça, não acontece magicamente, né? Agora, você falou uma coisa que me chama muita atenção, que é a diferença entre as pessoas, e aí eu quero falar especificamente sobre uma traição. Eu vou falar ainda sobre amizade, porque daqui a pouco eu quero falar sobre a traição no casamento, que é um pouco que eu vejo de uma maneira diferente. Pensando numa amizade, vou dar um exemplo, até que outro dia uma amiga falou, ai, duas das minhas melhores amigas, eu vi uma foto delas na internet, elas saíram e não me chamaram. Bom, pra ela, aquilo foi uma traição, foi horrível. Para as meninas, foi algo completamente normal. A gente foi para um lugar que a gente sabe que você não gosta. Eu, por exemplo, odeio comida japonesa. Não faz sentido a gente te chamar, todo mundo ia sair para comer comida japonesa. Não, peraí, mas me chamasse, eu comeria alguma coisa diferente ali. Como até lidar com o que o outro considera traição? De repente você mesmo que fala, não, mas não foi traição, eu nem pensei nisso. Como lidar com isso, doutora? É interessante porque nesses casos o que acaba acontecendo com quem se sentiu, entre aspas, traído, é a escada da inferência que a gente fala. A pessoa fantasiou que houve uma marcação de um encontro e uma marcação que a excluiu de um encontro que era coletivo e aí ela se sente magoada, atacada, preterida, todas essas palavras ruins, né, que vêm à tona. E ela não para pensar nesse momento que de repente o pensamento foi puramente esse, vamos fazer uma coisa, ela não gosta, combinamos rapidamente e não foi uma exclusão necessariamente.
Mas nesse momento, se ela se sentiu excluída, é importante saber falar a respeito, mas falar a respeito não cobrando, mas dizendo, poxa, não me convidaram, existe um diálogo. E eu acho que a amizade tem que passar por essa sinceridade, né? Olha, eu fiquei chateada, por que vocês não me chamaram? Exato, não é verdade? Exato. E poder combinar as coisas, né? De quem pode, de quem não pode participar, de quem gosta, de quem não gosta de algumas coisas e ter essas diferenças individuais respeitadas faz parte. Já é difícil a 2, imagina a 3. Pois é. Imagina 4, num grupo. 5, imagina um grupo. Exato. E geralmente esses grupos são feitos por pessoas, e é interessante isso, eu tenho muitos amigos que são completamente diferentes de mim. Então, quando esses grupos são feitos por pessoas muito diferentes, vai ficando ainda mais complicado, não é verdade? Exato. Quem nunca viajou num grupo de amigos e essas diferenças pela convivência, pelos momentos ali que você passa, né, que você não tinha passado antes em uma reunião social, por exemplo, e teve que dividir conta, e teve que decidir quem pegava cada quarto ou cada cama, não sei, são algumas histórias que a gente vê que são frequentes nas turmas de amigos. Aí tem um que é mais egoísta, o outro que pensa no coletivo, aí é isso, não é verdade? A relação... E aí, se a gente for pensar em ambiente profissional, em família, em quando você agrega, porque quando você casa, você agrega com a família do outro, são relacionamentos de pessoas diferentes, né? É muito interessante que no casamento a gente tem que observar essa inclusão das duas famílias, essa mescla que vai acontecer das duas famílias. Cada uma tem a sua linguagem, as suas histórias, os seus valores. E quando acontece um casamento, e principalmente o nascimento dos filhos, é uma terceira família, que é uma mescla das duas anteriores que está se formando. Então é importante nomear e respeitar, e trazer o que cada uma traz de bom, assim como trazer as dificuldades que cada uma tem. E falar sobre isso, geralmente, ajuda a criar relações saudáveis, filhos saudáveis e mais amor. Famílias saudáveis, né? Famílias. Thaís, uma coisa importante ainda na amizade, para eu já partir pro relacionamento, pro casamento, é o que foi de fato considerado, de repente, para você uma traição, uma coisa muito grave. Você contou uma coisa para alguém, por exemplo, que era muito pessoal e essa pessoa contou para um outro amigo, ou enfim, essa história vazou. Às vezes a pessoa não fez por mal, mas perdoar não tem a ver com necessariamente continuar sendo o melhor amigo daquela pessoa, né? Explica isso para nós. Tudo bem se aquela amizade acabar? São coisas separadas e assim como o relacionamento tem fases, normalmente depois de um conflito existem algumas fases que tem que acontecer. Existe uma fase que às vezes a gente entra nela e não consegue sair mais, que é a da briga, a da discussão, a de cada um colocar a sua opinião e colocar o que pensa a respeito, o que gostaria que o outro tivesse feito. Às vezes pode vir uma outra fase que é mais saudável, que é a fase de um distanciamento, onde eu consigo limpar um pouco daquela emoção, esperar baixar a poeira, para depois conseguir ter um diálogo concreto e conseguir chegar no perdão. Porque senão a gente fica se cobrando por perdoar e esquecer e deixar tudo para trás. E também esquecer é impossível, inclusive, né? E não consegue, né? E a gente acha que o problema está conosco. E na verdade, assim, para reatar ou para reconquistar uma confiança, tem que ter o interesse de ambas as partes. Tem que ter o interesse em mudar ou em esclarecer o mal-entendido ou a briga que aconteceu, para que daí o perdão também possa acontecer. Ouvindo o lado do outro, se colocando no lugar do outro, praticando empatia. Era isso que eu ia falar. E aí, eu acho que também tudo depende do momento que a gente está vivendo quando aquilo acontece, né? Porque tem situações que a gente vive hoje que antes a gente transformava, de repente, numa tempestade em copo d'água, ou o contrário, situações que antes a gente não ligava e agora são tão importantes. Por quê? O momento que a gente está vivendo também nos remete a sentir mais ou menos algo, não é verdade? É, a maturidade, né, conforme a gente passa por experiências, a gente consegue ter um repertório onde a gente consegue graduar, onde a gente consegue entender que nível é esse de possessividade, de apego e de controle que eu preciso ter. Normalmente, quando a maturidade chega, a gente fica menos apegado, menos controlador, entende melhor essas diferenças. Falando um pouco sobre os pais, até aproveitando a nossa artesã, mandar um beijo pro filho que tem 6 anos, que tá passando uma fase difícil com a mãe, porque acabou de ter um bebezinho, isso é tão comum nas famílias, né? Mas quando os pais, de um modo geral, têm uma atitude, seja para crianças ou até para os adultos, que aquele filho olha e fala, poxa, mas o meu herói, a minha heroína tá agindo diferente do que eu imaginava, a criança que pega o pai mentindo, ou a mãe fazendo alguma coisa contrária ao que ela queria, tendo ou não razão, porque às vezes a criança nem entende o que tá acontecendo ali, né? Mas até pensando no adulto também, como reatar essa relação? E às vezes a relação entre pais e filhos é complicada, né, doutora?
É porque na infância a gente idolatra os nossos pais, a gente entende, né, que os nossos pais são perfeitos e faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, vê-los como humanos, ver que eles têm falhas, que a gente tem que aprender a conviver com isso, que o papai pode ser mais bravo, que a mamãe às vezes é mais quer cuidar de todo mundo e não consegue, né, que a mamãe chora, às vezes que a mamãe também é frágil. Então passa pelo desenvolvimento da criança e principalmente no momento da adolescência, eu aceitar essas falhas. E quanto mais nesse momento os pais conseguem se colocar também humanos e também no diálogo, falando a respeito dessas dificuldades, mais facilmente o filho consegue aceitar as dificuldades nele mesmo. Perfeito. Se ele tem pais que são super-heróis para sempre... Que querem passar isso, né? Fica mais difícil. Exatamente. E ele sofre, porque ele nunca vai conseguir alcançar. Ele pode ser uma pessoa com tendência perfeccionista, não conseguindo alcançar nunca essa perfeição, né? Exato. Doutora, indo agora para o relacionamento de casal, vou falar de casal casado já. Houve ali uma traição de fato, uma traição física. O marido ou a esposa traiu. E o casal quer continuar junto. Como trabalhar com esse perdão e como até entender que em algumas vezes é necessário até uma ajuda psicológica para seguir, porque eu já vi muita gente falar que perdoou e todas as brigas, 20 anos depois, joga na cara uma traição que aconteceu lá no passado. Exatamente, né? A traição realmente é um tema que a maioria dos casais precisa discutir e precisa falar a respeito de qual que é a gravidade dela na relação inicialmente, né? É claro que todos nós contamos com a fidelidade, contamos com essa confiança e com a verdade, com a sinceridade, mas para cada casal ela pode ter um peso. O que a gente consegue ver em alguns casais que conseguem superar é que às vezes a pessoa que se sentiu traída, ela precisa reconhecer qual que foi a participação dela nisso. O que ela deixou de dar? E essa não é um fato fácil de aceitar. Olhar e perceber que você foi omisso, por isso que o outro não estava presente, deve ser muito... Além de ter sido traído, deve ser muito difícil. Exato. Né? Só que não é para pensar em culpa. Não é para pensar, não, então eu me culpo por ele ter traído ou a outra pessoa ter traído. Não é essa questão, né? É outra coisa. É a responsabilidade, né? O que eu fiz... Qual foi o meu movimento dentro dessa relação que refletiu o movimento do outro, né? O que eu estava desequilibrado nessa relação, que faltou eu dar e que aí a resposta foi uma traição, né? Quando não conseguimos lidar, seja no namoro, seja na amizade, seja no casamento, seja até no trabalho, com a maneira como o outro me trata ou até mesmo com uma grande traição que aconteceu, é importante procurar uma ajuda psicológica, doutora. Patologias podem acontecer, depois disso eu tenho um minutinho. Com certeza é importante procurar, especialmente se você não consegue esquecer, se você não consegue perdoar. A raiva e o ódio é esse vínculo eterno que antes era amor e de repente vira raiva e não passa nunca. Então a patologia pode vir a partir daí, do sentimento negativo e do não conseguir se desligar. Seja por amor, seja por raiva e por ódio. Tá sempre pensando nisso, né? Exato. Bom, então para quem quiser procurar, vou passar o telefone que é o 0 operadora 11 9 5896 0709, que é o WhatsApp. Tem também um telefone fixo que vai passar aí para vocês e o site que é o www.souleve.net. Souleve.net, tá passando direitinho para vocês. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Foi um prazer. Um prazer.